perceptível que, em todas as sociedades, das menos até as mais desenvolvidas, existem duas classes de pessoas, a dos governantes e a dos governados. A primeira, sempre menos numerosa, desempenha as funções políticas, monopoliza o poder e desfruta das vantagens advindas desse poder. A segunda, mais numerosa, é dirigida e regulada de uma forma mais ou menos legal pela anterior, recebe os materiais para o funcionamento do organismo político e entrega a direção do Estado à primeira. Em todo organismo político, há sempre uma pessoa que está no topo da hierarquia da classe política e que dirige o Estado. A pressão proveniente do descontentamento da massa de governados pode exercer certa influência na direção da classe política. A superioridade da classe política está em que ela tem o poder de determinar a forma de governo, repúblicas, Estados Unidos e França, monarquias absolutistas, Rússia e Turquia, ou monarquias constitucionais, Inglaterra e Itália. Não é possível que um indivíduo comande o povo sem uma minoria que o sustente. A minoria é organizada frente à maioria, que tem maior dificuldade de se mobilizar contra aquela. A minoria deve possuir alguma qualidade, real ou aparente, a fim de se distinguir do povo e que proporcione superioridade material ou intelectual. Nas sociedades primitivas, a supremacia era conquistada pelas capacidades militares e pela maior aptidão para a guerra. Geralmente, a supremacia se dava através do domínio por um povo belicoso sobre uma sociedade mais pacífica e agrícola. À medida que a civilização progride, ocorre uma importante transformação social. A classe dominante se torna caracterizada pela riqueza e não mais pela força militar. Isso é resultado de uma série de mudanças graduais no ordenamento social que modificam o organismo político, de um estado feudal para um estado burocrático. Uma vez que esteja consolidada essa transformação, assim como o poder político produz riqueza, a própria riqueza passa a gerar poder político. Em todos os países do mundo, os ricos adquirem mais facilmente que os pobres outros meios de influência social, como a cultura, conhecimentos especializados e graus elevados nas hierarquias administrativas militares. Nas sociedades em que a religião tem muita influência, forma-se uma classe especial, a aristocracia sacerdotal, que possui grande parte do poder político e da riqueza, além de superioridade intelectual. Em civilizações mais avançadas, o conhecimento se torna uma força política importante, principalmente através das suas atribuições práticas que podem beneficiar o Estado. Exemplos: Egito Antigo e China, habilidade da escrita, Império Romano, os conhecimentos jurídicos. Nos estratos mais elevados da classe política, a organização militar e civil da sociedade se torna o governo, formando uma aristocracia que executa as funções políticas. Em alguns países, a classe governante se restringe a um número determinado de famílias e o nascimento é o único critério para o ingresso ou exclusão desta. Todas as classes políticas são hereditárias, na prática, na medida em que as forças políticas possuem a característica de inércia, ou seja, a tendência de permanecer onde se encontram. Valor militar, riqueza, grandes cargos, títulos acadêmicos e outras vantagens se conservam facilmente em algumas famílias.
Para afirmar seu direito exclusivo e hereditário ao poder, as famílias poderosas podem monopolizar absolutamente todas as forças políticas da época. De outro modo, estariam sujeitas a protestos e lutas da população. Com frequência, as aristocracias se vangloriam de suas origens sobrenaturais, diferentes ou superiores da classe de governados. Além disso, toda classe governante tende a justificar seu poder apoiando-se em um princípio moral, como se estivesse em um grau mais elevado de evolução social. Ao longo da história, algumas aristocracias permaneceram fechadas ou de muito difícil acesso, não por causa de qualidades especiais genéticas ou hereditárias, e sim pela educação de maior qualidade que receberam. A posição social, a tradição familiar e os hábitos da classe a qual pertencemos contribuem muito para o desenvolvimento das qualidades morais de um indivíduo. Uma mudança no nível de riqueza, por exemplo, provoca também mudanças de caráter, de modo que as classes têm aptidões morais diferentes. Se assim fosse, os descendentes dos dominadores deveriam ser cada vez mais aptos à dominação, e as outras classes deveriam estar cada vez mais distantes da possibilidade de equilibrar-se com eles e substituí-los. A composição da classe política muda de acordo com as forças políticas que se alternam na direção do Estado. Exemplo, nova fonte de riqueza, novos conhecimentos, nova religião, novas ideias fazem surgir outra classe dirigente. A história da sociedade civilizada é a luta entre os elementos dominantes que tentam manter de forma estável as forças políticas e transmiti-las aos seus descendentes, e a tendência de mudança dessas forças e o surgimento de novas. As classes dominantes declinam quando não podem mais exercer as funções que as levaram ao poder, quando não podem mais prestar os serviços que prestavam, ou quando suas qualidades perdem importância no ambiente social em que vivem. Nas sociedades humanas, predomina às vezes a tendência à imobilidade e cristalização da classe política, inércia e, em outros momentos, a renovação desta. Novas ideias e crenças removem os hábitos sobre os quais se fundava a obediência das massas. A classe política pode ser vencida por invasões estrangeiras ou pode ser derrubada por novos estratos sociais provenientes de novas forças políticas. Os períodos de renovação, revolução, permitem que indivíduos dos setores mais inferiores da escala social alcancem os mais elevados. Nesse caso, a renovação da classe política se mantém ativa até que venha um novo período de estabilidade social. A nova classe política aprende a arte de monopolizar as qualidades e atitudes necessárias para chegar ao poder e conservá-lo. Por fim, a maioria se resigna novamente em estar abaixo, e algumas famílias privilegiadas se tornam convictas de que, para eles, é um direito absoluto estar acima e mandar. Resta indagar se a humanidade é mais feliz quando se encontra em um período de calma e cristalização social ou quando atravessa um período totalmente oposto, de renovação e revolução.